Então, o reflexo vermelho, ele dá uma ideia. Então assim, o que a gente prefere? O pediatra que tem a dúvida. A gente gosta do pediatra que tem dúvida. Então, geralmente a gente pega... Questiona mesmo, entendeu? Mãe, segue seu sexto sentido. O reflexo vermelho duvidoso. Então, assim, eles mandam para o oftalmologista faz um exame mais completo, mais detalhado. E, aliás, deixa eu falar, gente, o Dr. Sandro atende aqui em Alphaville, viu? Sim. Isso. Ele é especialista em Isso. Eu tenho formação em retina, sou especialista em retina, adulto, não é só... Ele é oftalmopediatra. Isso, a criança é outra coisa. E outra coisa que também tem muito no começo em relação à prematuridade. Muita criança prematura, né? Muita criança prematura. Então, assim, quais são aqueles que têm chance de desenvolver algum problema em relação à maturidade? Toda criança que nasce com menos de 32 semanas de idade gestacional ou menos de 1.500 gramas de peso, ele tem risco de desenvolver a retinopatia da prematuridade. Que isso acontece até as primeiras 44 semanas de vida. Mas isso geralmente é um problema que também a gente avalia tudo, geralmente na UTI neonatal mesmo. A ambliopia. A ambliopia, na verdade, é entre aspas, o olho preguiçoso. Como para a gente enxergar? A gente precisa ter a visão binocular. O que é a visão binocular? Então você vai olhar um objeto, a imagem vai chegar pelo olho esquerdo, vai enxergar pelo olho direito, ela vai se fundir no cérebro. Então você vê pelo E você vai ter o desenvolvimento dos dois lados, da mesma forma. Então se você tiver qualquer problema em um dos olhos ou em ambos os olhos, você vai afetar um dos lados dessa via. E o cérebro, o que ele vai optar? Ele vai optar pelo lado mais forte e vai começar a esquecer e vai desligar. Então, isso é a ambliopia. Então, quais são a vista cansada, é o olho preguiçoso que a gente chama. Ele vai deixando até os 7 anos. Sim, o cérebro, ele esquece. Por isso que tem muito adulto que não enxerga, porque não foi visto, não foi tratado quando criança. Gente, isso é muito sério, porque uma criança não é capaz de dizer pra você se ela tá enxergando nítido ou não. Porque pra ela aquilo é normal. É normal. A gente não tem que esperar nossos filhos questionarem. É isso que é importante. Entendeu? A gente tem que ir atrás e fazer os exames preventivamente. Então, exatamente. Então, assim, qual que é a principal forma de ambliopia? É a ambliopia por estrabismo, né? O estrabismo é quando você tem um desalinhamento dos olhos. O estrabismo tem várias causas que não é a questão agora, mas assim... O olho estrábico, né? Resumindo, se você tem uma criança que tem um estrabismo que a gente chama de convergente, por exemplo, e o estrabismo ele aparece dos 6 meses aos 3 anos de idade, então isso é importante falar, exceto o estrabismo congênito, que são vários tipos de estrabismo que você pode ter desde o nascimento, mas o estrabismo, a faixa é mais ou menos 6 meses aos 3 anos de idade. Então se você tem uma criança que tem um desvio convergente, qual é o desvio convergente? O olhinho que é virado para dentro. Então quando você vai olhar um objeto, um olho está alinhado com um objeto e o outro não está, o que acontece? Ele vai desligando. Então você tem um olho alinhado, o outro não. Então o cérebro começa a esquecer desse olho. Por isso que o tratamento... tampar esse olho bom. Tampar sempre o bom. Nada mais é do que uma fisioterapia. Você vai tampar o olho bom e vai fazer com que ele alinhe o outro olho. Então assim, a ambliopia por estrabismo é o mais frequente, mas você não tem só esse tipo de ambliopia. Mas a ambliopia por estrabismo, ela é muito vista ali na cara pela mãe, né? Na maioria das vezes. Nem sempre, porque não necessariamente. Existe o microestrabismo. O estrabismo é fácil quando chega no consultório. Quando o estrabismo desvio é muito grande, isso vai estar nítido. O pai e a mãe vão estar vendo, o professor, os familiares. Então, agora existem estrabismos que não é detectado facilmente, que é só num exame detalhado oftalmológico que vai determinar ou não. Os olhos dilatados, né? E aí o que acontece? O que o oftalmologista tem que fazer, na verdade, na consulta? A gente quando a criança não precisa estar verbalizada, não precisa estar alfabetizada para o oftalmologista saber se tem algum problema ou não. E assim, a ambliopia, só para a gente terminar o raciocínio, ela tem por estrabismo, não só por estrabismo, a pessoa pode ter ambliopia sem ter estrabismo. Quais são as outras formas? A ambliopia por um erro refracional grande. Então se tem uma criança com um grau muito forte, então assim, eu atendi uma criança também aqui com 2 anos de idade que tinha 16,5 de miopia. Meu Deus. Então, e qual é a queixa? A queixa é porque meu filho cai muito. Então ela tinha um grau muito forte. Olha, e se você não prescrever o óculos, ele vai desenvolver ambliopia nos 2 olhos. Você parece enxergar. E não necessariamente ele tem que ter o estrabismo. Você pode ter uma ambliopia por uma coisa chamada anisometropia. O que é anisometropia? É uma diferença grande de grau de um olho do outro.
Então, crianças que têm a diferença mais do que 2 graus de um olho para o outro, eu sou um exemplo, eu tenho 4,5 de miopia, 6,5. Né? Se eu não usasse óculos desde cedo, eu poderia ter sido amblíope.